Eu nunca imaginei que minha vida sofreria uma transformação tão drástica. Durante anos, tudo o que fiz foi seguir um caminho que parecia seguro, previsível e confortável. Eu acreditava que estava no controle e que tudo estava no seu devido lugar. Mas, na realidade, eu vivia em uma ilusão. Meu nome é Valéria Montoya, tenho 42 anos e sou professora de História em uma escola católica em Sevilha, na Espanha. Minha vida sempre foi envolta por tradições religiosas, mas, sendo honesta, Deus nunca foi o centro da minha existência. Ele estava presente, mas de forma distante, como uma figura respeitada, mas não próxima. Minha infância foi marcada por uma fé imposta. Meus pais eram católicos devotos e seguiam todas as tradições da igreja. Cresci indo à missa aos domingos, rezando antes das refeições e respeitando as datas religiosas, mas, no fundo, tudo isso era mais uma obrigação do que um desejo genuíno. Eu fazia porque era o que esperavam de mim, não porque sentia algo profundo. Com o tempo, a rotina da vida adulta foi me afastando ainda mais de qualquer conexão verdadeira com Deus. Casei cedo, aos 24 anos, e tive 2 filhos, Miguel e Sofia. Minha família sempre foi a parte mais importante da minha vida, mas, entre o trabalho, os filhos e as responsabilidades cotidianas, minha fé se tornou algo automático. Eu falava sobre religião em sala de aula, ensinava sobre passagens bíblicas, a história da igreja e as grandes transformações espirituais da humanidade, mas, por dentro, eu me sentia vazia. Meu marido, Javier, era um homem bom, mas também não tinha uma vida espiritual ativa. Nosso casamento era estável, mas sem profundidade. Nossos dias seguiam um ciclo previsível. Acordávamos cedo, preparávamos as crianças, trabalhávamos, voltávamos para casa, jantávamos em frente à TV e dormíamos. Aos olhos de todos, tínhamos uma vida normal, sem grandes problemas. No entanto, algo dentro de mim estava se apagando lentamente, e eu não percebia. Foi então que começaram a surgir os primeiros sinais. Uma dor leve no abdômen, um incômodo que ignorei por meses. Sempre havia algo mais urgente para resolver: o trabalho, as provas, os filhos, as tarefas de casa. Mas a dor foi crescendo. Alguns dias era uma pontada suportável, em outros, uma pressão constante, um peso invisível que me dificultava até mesmo respirar. Até que, uma noite, enquanto preparava o jantar, senti algo diferente, um aperto, uma dor intensa, uma fraqueza que fez minhas pernas cederem. Caí no chão, sem forças para me levantar. Minha filha, Sofia, foi quem me encontrou. Mamãe, o que aconteceu? Ela perguntou. Tentei sorrir, minimizar, dizer que era só cansaço, mas meu corpo não respondia. Javier veio correndo, e em poucos minutos já estávamos a caminho do hospital. Os exames foram rápidos, e a notícia veio como um choque. Eu tinha um tumor no útero. Não era maligno, mas precisava ser removido com urgência. A cirurgia estava marcada para o dia seguinte. Eu deveria estar preocupada, deveria sentir medo, mas, de forma estranha, o que eu senti foi um vazio. Enquanto aguardava no quarto do hospital, observando o teto branco e ouvindo o som distante dos passos nos corredores, percebi o quanto eu estava desconectada de mim mesma. Eu não sabia orar. Sim, eu conhecia as palavras certas, sabia as orações de cor, os versículos adequados para momentos difíceis, mas não sabia como conversar com Deus. Naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, tentei orar, mas as palavras não vinham. Um pensamento persistente tomava conta da minha mente. E se algo der errado amanhã? Fui então conduzida à sala de cirurgia. Meu coração batia acelerado, mas eu mantinha um sorriso calmo para minha família, tentando acalmar meus filhos e agir como se fosse apenas mais um procedimento simples. No entanto, algo dentro de mim dizia que nada seria como antes. Os médicos me prepararam para a operação, luzes frias, o cheiro de antisséptico, o som dos monitores. A enfermeira pediu para eu contar até 10 enquanto aplicava a anestesia. 10, 9, 8, 7. E então tudo escureceu. Mas eu não desapareci. Eu ainda estava ali, e foi nesse momento que percebi que a morte não era o fim, mas o início de algo muito maior. A escuridão veio primeiro. Não havia som, não havia dor,
Não havia medo, apenas um vazio profundo e silencioso, como se o mundo tivesse sido desligado. Por um breve instante, pensei que estivesse sonhando, mas algo dentro de mim sabia que não era um sonho. Eu ainda estava consciente, mas não da mesma forma como antes. Meu corpo, meu peso, minha respiração, tudo parecia distante, como se não me pertencesse mais. Foi então que algo estranho aconteceu. Uma sensação de leveza tomou conta de mim, como se eu estivesse flutuando. Era sutil, mas inegável. Eu sentia que estava subindo, embora não houvesse chão, teto ou direção alguma. De repente, vi algo que me paralisou. Eu vi a sala de cirurgia. Estava lá, mas também estava aqui. Meu corpo estava deitado na mesa, cercado por médicos e enfermeiros. Vi meu rosto pálido, minha boca aberta, tubos e fios conectados às máquinas que apitavam. Vi as mãos do cirurgião se movendo rapidamente, o suor escorrendo pela sua testa enquanto tentava me trazer de volta. Mas eu não sentia mais nada. Minha primeira reação foi tentar falar. Tentei gritar, chamar alguém, dizer que eu ainda estava ali, mas minha voz não existia. Minha boca não existia. Meu corpo não me pertencia mais. O desespero começou a crescer dentro de mim. Como aquilo era possível? Como eu podia ver e ouvir tudo sem estar realmente ali? Foi então que percebi algo ainda mais aterrador. A sala começou a mudar. As cores ao meu redor ficaram mais pálidas, como se estivessem sendo drenadas. O tempo parecia desacelerar, e cada movimento dos médicos acontecia em câmera lenta. As vozes, antes nítidas, começaram a se distorcer, transformando-se em ecos distantes. E então, um novo som preencheu o ambiente. Não vinha da sala, mas de um sussurro baixo, quase imperceptível, mas frio. Algo estava ali comigo. Eu não conseguia ver, mas sentia uma presença que não pertencia àquele lugar, algo que me observava, aguardando. O ar ao meu redor ficou pesado, carregado de algo que eu não conseguia entender. De repente, sem aviso, fui puxada para trás. A sala desapareceu, os médicos, os aparelhos, meu próprio corpo, tudo se desfez em um instante. Eu caía, mas não como alguém que despenca de um prédio ou de um penhasco. Era diferente. Era como se estivesse sendo sugada por algo invisível, arrastada para um lugar desconhecido. O medo tomou conta de mim. Tentei resistir, tentei me agarrar a algo, mas não havia nada. O vazio me cercava, e a única coisa que eu podia fazer era cair. Até que, no meio da escuridão, uma luz surgiu. Pequena, distante, mas inconfundível. E pela primeira vez, algo dentro de mim me disse para não ter medo. A luz crescia diante de mim, rompendo a escuridão como o primeiro raio de sol após uma noite interminável. Não era apenas brilho, mas algo vivo, algo que me chamava, que me preenchia. Eu sentia que, se chegasse perto o suficiente, toda a angústia e todo o medo desapareceriam. Mas, ao mesmo tempo, havia algo dentro de mim que hesitava. Eu ainda não compreendia o que estava acontecendo, não sabia onde estava nem para onde estava indo. Tudo o que eu sabia era que aquele lugar não era deste mundo. Meu corpo, ou o que quer que fosse minha existência naquele momento, se movia em direção à luz, sem esforço algum. Eu flutuava, guiada por algo invisível, por uma força que me atraía com suavidade, como se estivesse me chamando a seguir em frente. A escuridão ao meu redor começou a mudar gradualmente, como se um véu estivesse sendo retirado. Formas, cores e contornos começaram a se tornar mais nítidos. O frio que antes me envolvia foi substituído por um calor suave e acolhedor. E então, eu vi. Era um lugar completamente diferente de tudo o que eu poderia imaginar. O céu não tinha fim, mas ao mesmo tempo parecia estar ao alcance, perto. Não havia sol, mas tudo era iluminado por uma luz dourada que parecia vir de todos os lados. O chão não era de terra nem de pedra, mas se apresentava sólido, como se fosse feito de algo que eu não conseguia descrever. O silêncio ali não era um silêncio vazio, mas um silêncio de paz, como se não houvesse necessidade de palavras, pois tudo era compreendido sem ser dito. Foi nesse momento que senti uma presença. Antes mesmo de vê-la, eu soube. Meu coração, se é que eu ainda tinha um, disparou, não por medo, mas por algo mais,
algo que me atravessava como um choque elétrico. Uma mistura de reverência, amor e uma compreensão instantânea de que eu estava diante daquele que sempre procurei, mas nunca verdadeiramente conheci. E então, ele apareceu. Não havia como descrever sua forma. Ele era luz, mas, ao mesmo tempo, tinha uma presença palpável. Não havia um rosto que eu pudesse identificar, mas eu sabia que ele me olhava. Quando sua voz ressoou, foi como se cada parte de mim fosse preenchida com algo que eu jamais havia experimentado. Valéria. Apenas uma palavra, meu nome. Mas, ao ouvi-lo, toda a minha vida passou diante de mim em um segundo. Minha juventude, minha família, meus filhos, cada momento em que eu escolhi viver sem realmente me conectar com Deus. Cada vez que orei mecanicamente, sem sentir. Cada vez que falei sobre fé, mas sem vivê-la de verdade. Não havia julgamento em sua voz, apenas a pura verdade. Eu caí de joelhos, ou pelo menos tive essa sensação. Eu queria me esconder, justificar minha vida, queria dizer que tentei, mas diante dele, toda tentativa de desculpa parecia inútil. Eu sabia quem eu era, e ele também sabia. Você achou que me conhecia, mas nunca me buscou de verdade. As palavras eram suaves, mas pesadas, como montanhas sobre mim. Eu queria falar, queria dizer algo, mas minha voz não saía. Então, ele fez algo que me surpreendeu. Ele levantou a mão e o mundo ao meu redor mudou mais uma vez. Diante de mim, como se eu estivesse assistindo a uma visão, vi o que acontecia na terra. Vi minha família. Vi meu marido, segurando as mãos dos nossos filhos no hospital, com os olhos cheios de lágrimas. Vi a sala de cirurgia, onde meu corpo ainda estava. Mas então, vi algo mais. Vi lugares que nunca estive, vi pessoas que nunca conheci, vi igrejas cheias e vazias, vi cristãos de todas as denominações, cada um praticando sua fé de maneira distinta. E então, vi algo que me assustou. Vi famílias sendo destruídas, vi pecados ocultos corroendo lares sem que ninguém percebesse. Vi pessoas carregando maldições passadas de geração em geração, sem saber que estavam presas a elas. No meio disso tudo, vi minha própria família. Eu vi algo que me fez querer gritar, mas antes que eu pudesse reagir, ele falou novamente: "Agora você vai entender." E naquele instante, soube que nada mais seria como antes. A visão diante de mim me deixou sem fôlego. Meu peito, ou o que restava de mim naquele estado, pesava como se estivesse sendo esmagado. Eu queria desviar o olhar, fingir que não estava vendo aquilo, mas era impossível. Minha família estava ali diante de mim, mas não como eu os conhecia. Vi Miguel, meu filho mais velho, cercado por pessoas que o afastavam, seu rosto confuso e perdido, como se não soubesse para onde ir. Seus olhos, que antes estavam cheios de vida, agora refletiam um vazio assustador. Vi Sofia, minha filha, sentada em um quarto escuro, olhando para o nada. Havia dor em seu rosto, mas uma dor silenciosa, daquelas que se escondem atrás de sorrisos forçados. E então, vi Javier, meu marido. Sua expressão era de cansaço, de frustração. Ele olhava para os filhos, mas não os via de verdade. Ele estava ali, mas sua alma estava distante. Meu coração se apertou. Eu queria correr até eles, gritar seus nomes, perguntar o que estava acontecendo, mas antes que eu pudesse me mover, ouvi sua voz novamente. Você sempre achou que estava fazendo o suficiente. Aquela frase me atravessou como uma lâmina. Eu tentei responder, tentei argumentar, mas dentro de mim eu sabia que era verdade. Eu pensava que minha presença bastava, que o fato de estar em casa, de trabalhar, de garantir que nada faltasse, significava que estava cumprindo meu papel como mãe e esposa. Mas Deus via além das aparências. Você os alimentou com comida, mas não com a verdade. Você os cobriu com um lar, mas não com a minha presença. Você falou sobre mim, mas nunca os guiou até mim. Minha alma se partiu. Os versículos que eu ensinei de forma automática na escola começaram a surgir na minha mente, mas agora com um peso real. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22:06. Eu sempre soube essas palavras, mas nunca as vivi. Você os entregou ao mundo, pensando que estavam seguros,
mas o mundo não os alimenta, o mundo os devora. Eu queria chorar. Se houvesse lágrimas naquele lugar, elas teriam caído como um rio. E então ele fez algo que me paralisou. A visão mudou. Agora eu via o futuro. Vi Miguel mais velho, mas seus olhos carregavam algo que me aterrorizou. Ele estava se afastando cada vez mais, seguindo caminhos que eu jamais imaginei que tomaria. Vi Sofia, completamente quebrada por dentro, cercada por pessoas que não a amavam. Vi Javier sozinho, e então, tudo escureceu. Senti uma dor tão profunda que parecia impossível de suportar. Foi quando Jesus falou novamente: ainda não é tarde. A luz voltou, e a visão se desfez. Eu estava, mais uma vez, diante dele. Seus olhos não traziam condenação, mas algo mais forte: amor e verdade. Valéria, você sempre me procurou na história, mas nunca no seu coração. Você me manteve como um nome, mas nunca como uma presença. Minha mente estava um caos. O que eu poderia fazer? Eu já estava morta? Era tarde demais. Mas então, ele falou algo que me fez tremer. Você ainda tem tempo. O ar ao meu redor mudou. Eu senti algo me puxando, algo tentando me afastar daquele lugar. Eu não queria ir, queria perguntar mais, entender mais, saber o que fazer. O seu coração precisa ser entregue, e com ele, sua casa. Minha voz finalmente saiu, fraca, quebrada. Me busque de verdade. E então ele disse algo que ecoaria dentro de mim para sempre. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. Minha alma tremeu. E então, tudo ao meu redor começou a desaparecer. O instante em que fui puxada de volta foi como cair em um abismo sem fim. A luz se desfez em trevas, e meu corpo foi tomado por uma sensação esmagadora de peso. Era como se uma força invisível me arrastasse contra minha vontade, me trazendo de volta para um lugar ao qual eu não pertencia mais. Eu queria gritar, queria segurar aquela presença, queria ficar onde tudo fazia sentido, mas não tive escolha. Então, o som voltou. Primeiro, eram apenas ruídos distantes, distorcidos, como se viessem do fundo de um túnel. Depois, ouviram-se vozes. Ela está voltando. Meu peito subiu com violência, como se algo tivesse sido forçado a entrar dentro de mim. O ar preencheu meus pulmões de uma vez, e meu corpo inteiro convulsionou. Eu ouvi gritos, passos apressados, vi vultos correndo de um lado para o outro. A luz fria do hospital me cegou momentaneamente, e minha mente parecia incapaz de entender o que estava acontecendo. Senti mãos apertando meu pulso, a voz de um médico dando ordens. Minha pele formigava enquanto minha alma, ainda deslocada, tentava se encaixar novamente naquele corpo pesado e frágil. Foi quando ouvi uma voz que me fez querer chorar. Mamãe! Sofia, minha filha. Virei o rosto lentamente, minha visão ainda turva. Ela estava ali, segurando minha mão com tanta força que seus dedos estavam brancos. Seus olhos estavam vermelhos, inchados de tanto chorar, e atrás dela, Miguel parado, imóvel, como se tivesse medo de acreditar que eu estava realmente viva. Tentei falar, mas minha garganta estava seca, como se não tivesse sido usada em séculos. Meu coração batia forte dentro do peito, mas não por medo. Eu havia voltado. Eu tinha mais uma chance. A primeira noite após meu retorno foi um turbilhão de emoções. O hospital parecia pequeno demais para conter tudo o que eu sentia. Minha mente lutava para processar tudo o que aconteceu. Tentei explicar à minha família o que tinha vivenciado, disse a eles que estive em um lugar diferente, que encontrei Jesus, mas ninguém parecia entender. Minha filha chorou e me abraçou. Meu marido tentou manter a calma, mas nos seus olhos pude perceber que ele achava que eu estava confusa. Miguel simplesmente ficou em silêncio. Não disse nada. Apenas me olhou por alguns segundos antes de desviar o olhar. Foi então que compreendi. Eles não acreditavam em mim, não porque não me amassem, mas porque não conseguiam entender algo que nunca haviam experimentado. Os dias seguintes foram estranhos. Meu corpo se recuperava, mas minha mente parecia estar em outro lugar. Não conseguia dormir sem reviver a visão que Jesus me mostrou.
Minha família sendo destruída, meu filho se perdendo, minha filha em um futuro sombrio, meu marido afundando no vazio e eu ausente. O peso dessa revelação me esmagava. Eu precisava fazer algo, mudar tudo. Então, comecei a falar. Compartilhei o que vi, o que senti, o que Jesus me disse, mas foi aí que os verdadeiros problemas começaram. No início, as pessoas ouviam com curiosidade. Alguns diziam que eu tinha tido apenas um sonho intenso, outros achavam que era efeito dos medicamentos. Mas quando comecei a falar sobre a revelação de Jesus, o ambiente mudou. Passei a ensinar que o maior pecado oculto da nossa geração não era algo escandaloso, mas sim a indiferença. As famílias não estavam sendo destruídas por grandes tragédias, mas pela ausência de Deus nos pequenos detalhes. Isso incomodou muitos. Alguns me olharam com desconfiança, como se eu tivesse enlouquecido, outros simplesmente me evitaram. Porém, o pior foi quando levei essa mensagem para a igreja que frequentei por anos. Pedi para testemunhar, subi ao altar e comecei a contar tudo. Houve um silêncio absoluto no começo, mas, à medida que falava, comecei a notar os olhares trocados entre os pastores e líderes. E então veio a primeira interrupção. Irmã Valéria, você tem certeza de que foi isso que viu? Havia uma tensão no ar. Eles não gostaram do que ouviram. No fim do culto, fui chamada para uma conversa privada. Precisamos ter cuidado com as mensagens que trazemos ao povo, um dos pastores me disse. Eu respondi: estou apenas contando o que Jesus me mostrou. Talvez tenha sido uma experiência pessoal, mas não podemos mudar a doutrina da igreja baseada nisso. Entendi o que aquilo significava. Eu não era mais bem-vinda ali. Saí da igreja que frequentei por anos, sentindo o peso do isolamento. A sensação de estar sozinha era esmagadora, mas uma coisa eu sabia: nunca mais poderia voltar a ser a mulher que eu era antes. Agora, minha missão era clara. Eu nunca fui a mesma desde aquele dia. A Valéria que entrou naquela sala de cirurgia, que vivia com uma fé mecânica, que se contentava em ensinar sobre Deus sem realmente conhecê-lo, morreu naquela mesa de operação. A mulher que voltou era alguém completamente diferente. Nos primeiros dias após minha alta, me senti como uma estrangeira na minha própria vida. As mesmas paredes da minha casa, os mesmos móveis, os mesmos rostos da minha família, mas tudo parecia diferente. Não porque o mundo tivesse mudado, mas porque meus olhos agora viam de outra forma. Eu olhava para meus filhos e sentia um peso esmagador no peito. O que eu vi sobre Miguel, a maneira como ele estava sendo afastado, o futuro sombrio que Sofia enfrentaria se eu não fizesse nada. Eu não podia deixar aquilo acontecer. Mas como mudar? Como corrigir uma vida inteira de distração, de um amor que, embora sincero, não era suficiente para protegê-los espiritualmente? A resposta veio rapidamente: voltar ao básico. Reuni minha família na sala de estar. Eles se sentaram no sofá, confusos, esperando que eu dissesse algo. Respirei fundo e disse: a partir de hoje, as coisas vão mudar nesta casa. Javier me olhou com um misto de curiosidade e preocupação. O que quer dizer? Perguntou. Olhei para meus filhos. Eu vi o que acontece quando uma família se afasta de Deus. Eu vi o que pode acontecer conosco, e eu não vou permitir que isso aconteça. O silêncio pesou. Quero que a gente ore junto todos os dias. Quero que lemos a Bíblia como família. Quero que sejamos mais do que apenas pessoas que moram sob o mesmo teto. Quero que sejamos uma casa onde Deus realmente habita. Miguel desviou o olhar. Sofia me olhava com os olhos arregalados. Javier suspirou, cruzando os braços. Você sabe que eu nunca fui de orar, ele disse. Eu sei, respondi. Mas eu vi o que acontece quando a gente deixa Deus de lado. E foi aí que fiz algo que nunca tinha feito antes. Abri minha Bíblia e li para eles. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. Não quero impor nada, continuei, mas quero pedir que confiem em mim, que nos deem uma chance para que Deus nos transforme como família. O silêncio permaneceu por longos segundos, até que algo inesperado aconteceu. Sofia segurou minha mão.
Eu quero tentar, mamá, disse ela. Meu coração se aqueceu. Miguel não disse nada, apenas balançou a cabeça levemente, sem compromisso, mas eu sabia que algo havia sido plantado naquela noite. Pela primeira vez, nos reunimos como família para orar. Foi estranho no começo, desajeitado. Javier não disse uma palavra, Miguel olhava para o chão, mas no fim, enquanto orávamos, eu senti algo novo. Era um começo. Os dias passaram, e a transformação começou a acontecer. Javier demorou mais para se abrir, mas comecei a vê-lo de outra forma. Ele observava mais, parecia refletir. Miguel ainda se mantinha distante, mas algo nele estava mudando. E Sofia? Sofia se tornou minha parceira na fé. Começamos a frequentar uma nova igreja, fomos recebidos de braços abertos, sem desconfiança, sem julgamentos. Pela primeira vez, eu senti que estava no lugar certo. Eu percebi que a mudança que eu tanto esperava no mundo ao meu redor começou dentro de mim. Porque a verdade é que muitas famílias estão como a minha estava, perdidas, sem perceber, desmoronando devagar, achando que tudo está bem até que seja tarde demais. Agora, quero fazer uma pergunta para você e sua casa. Você tem levado Deus para dentro dela? Você tem ensinado seus filhos? Tem protegido sua família espiritualmente? Deixe seu comentário. Quero saber sua história e se essa experiência te fez refletir. Até o próximo vídeo.